Então, pessoal, a lista de frequência, vocês vão ter que preencher, vai estar aí no chat, a Ju vai colocar daqui a pouquinho, né, vai colocar a lista de presença e vocês preenchem, e a confirmação desse preenchimento vai chegar no e-mail de vocês, que vocês preencheram a presença. Então, antes da gente começar, eu peço para quem puder, né, claro, deixar um pouquinho a câmera ligada, porque para deixar esse momento um pouco mais afetivo, mais humano, a gente entende que muitas vezes não é possível, para quem não puder, não fique preocupado, a gente entende, às vezes não é nem questão de não poder, às vezes a gente está tão cansado, com aquela fadiga, tão exausto, que às vezes desligando um pouquinho, a gente dá um pouquinho de descanso. Eu entendo, mas para quem puder. E assim, gente, faz muito tempo que a gente não deseja um boa tarde para o colega, né? E a gente, assim, vê nas telas, tem pessoas do nosso lado direito, tem pessoas do nosso lado esquerdo, tem pessoas acima da gente, né? Então, nesse momento, a gente, para não perder esse hábito de desejar boa tarde ao colega, vamos tentar virar um para o lado, lá para o outro, ligar o microfone e desejar boa tarde para os colegas que estão aqui na nossa tela. Vamos tentar fazer imaginar, né? Fazer esse imaginário. Como tem pessoas do nosso lado aqui na tela, vamos agora dar uma ligadinha aí no áudio, virar um para o lado, para o outro e desejar uma boa tarde para o colega que está ao nosso lado direito, lado esquerdo. Vamos fazer isso um pouquinho. Então, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente até esquece, mas tem pessoas, né? Mas tem na tela, tem pessoas. É isso mesmo. Para me ver todo mundo, mas boa tarde. Boa tarde, Luciene. Boa tarde. Então assim, gente. Boa tarde, gente. O meu travou aqui. Tranquilo. Então, assim, gente, algumas pessoas, só para relembrar algumas pessoas pediram para estar aqui com a gente hoje. Não, vocês podem observar que não estão lá no grupo de Telegram, não estão fazendo parte do nosso grupo de estudos, mas algumas pessoas pediram esse momento para estar conosco e a gente aceitou claramente, a gente fica feliz quando pergunta se pode estar conosco. Então, a gente, com carinho, recebe também os outros colegas que não estão naquele grupo de estudo. E para aqueles que estão no grupo de estudo e que entraram ontem no Telegram ou entraram hoje, não tem nenhum problema. Por que a gente escolheu esse canal de Telegram? Porque a entrada para esse grupo, gente, é à medida que vocês se sentirem à vontade, se sentirem aptos. Então, a partir do momento que vocês querem convidar um colega da nossa escola, que ele queira participar, é só nos falar que a gente passa o link do Telegram e ele faz parte desse grupo. E a gente escolheu o Telegram por isso, porque as pessoas, tudo que a gente coloca lá, ela não se perde. Então, a pessoa que entrou hoje, ou entrou ontem, ou vai entrar futuramente, vai estar lá o conteúdo, as discussões, tá? Que a gente vem colocando lá. Então, não se perde isso. Então, fica mais fácil de ter esse acompanhamento. Então, a gente sempre pede que, na medida do possível, vocês, uma vez por semana, dá uma olhadinha no Telegram do grupo, verifique se tem alguma questão para ser observada. E a gente sempre está colocando, gente, coisas simples, reflexões em relação ao que a gente vem conversando. A gente nada quer sobrecarregá-los, não. Então, a gente sempre pede, na medida do possível, para vocês darem uma olhadinha, porque sempre uma vez por semana, não sei se vocês perceberam, no máximo 2, a gente tem colocado algumas questões no Telegram. O hábito de vocês estarem dando uma olhadinha, tá bom? E essa é a questão. À medida que for entrando, não se perdem as coisas que vão falar. E futuramente, a gente vai abrir para todo mundo poder compartilhar e poder dialogar lá no Telegram também. Para quem for fazer parte do grupo de estudos, sim. Para quem é aquele que faz o grupo de estudos, sim. Tem que fazer parte do Telegram, sim. Aquela pessoa tem que fazer. Por que a gente está tendo esse cuidado, gente? Porque a gente está com a esperança de conseguir alguma certificação, alguma questão para as pessoas que estão nesse grupo de estudo. A gente está correndo atrás, a gente não perdeu a esperança, a gente já recebeu alguns nãos, já recebemos algumas possibilidades,
e a gente pede para facilitar, até mesmo se a gente conseguir algum tipo de certificação, alguma coisa, esse grupo vai facilitar muito. E a gente está ainda na expectativa e na esperança. E esse grupo de estudo, o mais importante deles, além da discussão, é o praticar, é colocar mesmo em prática as questões que a gente vem dialogando. Então, gente, hoje, eu que vou estar aqui mediando essa conversa de hoje, o diálogo de hoje com vocês. No mês passado, esteve com a gente a professora Gláucia, né, do Centro de Ensino Especial de Sobradinho do Guará. Hoje eu estou com vocês, e no próximo mês, que vai ser no dia 30 de junho, estarão com a gente, muitos já conhecem, terão 2 professores que vão estar conversando com a gente sobre as práticas pedagógicas voltado para os estudantes do espectro autista. Por que voltado para os estudantes do espectro autista? Porque atualmente eles são professores de TEA, mas as coisas que eles vão estar conversando, que eles estarão conversando com a gente, cabe também para outras crianças que tenham outras deficiências. Então, estarão com a gente aqui no dia 30 de junho o professor Rudan e a professora Denise, de Taguatinga, muitos já conhecem, muitos já fizeram formação com eles estarão com a gente aqui, dando continuidade ao que a gente vai estar conversando hoje. Então, as meninas vão estar aí acompanhando, a Ju e a Ana vão estar acompanhando o chat, caso tenha alguma pergunta, porque eu não consigo olhar o chat e conduzir aqui. Então, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma mãozinha levantada, as meninas vão estar me passando, mas se caso vocês levantarem a mãozinha e tá indo o diálogo, vocês podem ligar o microfone e podem estar conversando com a gente e dialogando. Então, já falei da gravação, já falei da lista de presença, já falei do Telegram. Ok. Então, vamos lá. Esse material vai estar disponível lá no Telegram, então, para quem não... Para vocês depois, vocês terão acesso a esse material de hoje. Então, vamos começar. Então, gente, hoje, né, nesse nosso grupo de estudo Cresce, né, que é um centro de referência do ensino da educação especial no Centro de Ensino Especial, trouxe para a gente estar conversando hoje, dialogando sobre o uso do plano de atendimento educacional individualizado para a aprendizagem significativa dentro do nosso contexto do Centro de Ensino Especial. Então, a gente vai estar conversando sobre essa ferramenta, esse instrumento que promove o processo de ensino-aprendizagem. A gente vai estar conversando sobre ele. E que a gente vai ver que isso já faz parte da nossa prática, que muitas vezes recebe-se outro nome, e muitas vezes a gente faz e a gente não sabe que é um plano de atendimento educacional individualizado. Então, a gente percebe que existe o quê? Tudo que a gente vem discutindo tá tendo vai ter uma ligação com o que foi falado no mês de maio, no mês de abril, o que a gente vem discutindo durante o Telegram, e a gente vai dar continuidade também no mês de junho. Então, antes da gente começar a ir para essa parte que a gente vai estar conversando hoje um pouco da legislação, um pouco da fundamentação teórica, e depois que a gente ver essa questão da legislação, ver essa questão da fundamentação teórica, a gente também vai estar visualizando a forma prática que muitos da gente já vem fazendo e às vezes nem sabe o porquê que vem fazendo. Eu esqueci de falar um pouquinho antes na apresentação. Muitos de vocês já me conhecem, né? A gente já tem uma parceria, a gente já trabalha juntos há mais de 10 anos, né? Que eu já estou há mais de 10 anos no Centro de Ensino Especial. Outros não me conhecem como Ellen, né? Me conhecem como pedagoga do equipe. Outros entraram por agora na escola e não conhecem um pouco da minha formação. Então, vou falar de uma forma bem rápida
só para vocês entenderem quem é essa pessoa que está aí hoje com vocês como condutora desse diálogo, dessa troca. Então, eu já tenho uma experiência na área de educação há mais de 20 anos, tanto na área de instituição privada, como professora de contrato temporário e como professora efetiva da Secretaria de Educação. A minha iniciação na parte das ideias da educação, eu comecei na época que eu fiz magistério, então eu era do campo das ideias fazendo magistério. Depois que eu terminei para o magistério, já fui para a prática. Já fui para a prática em instituição privada e em contrato temporário. Então, meu campo de ideias foi para a prática nesse momento. No momento que eu estava na prática em regência de sala de aula, fui para o campo das ideias também na universidade para fazer pedagogia. Então, fiquei no campo da prática e no campo da ideia fazendo pedagogia. Quando eu terminei pedagogia, fui para os meus cursos de especialização, também nesses momentos de práticas e ideias no curso de especialização. E nesse momento, nesse tempo de magistério, de graduação, de especialização, tive experiências em classes especiais, educação infantil, coordenação pedagógica, sala de recursos. Passando por esse momento todo momento de prática, voltei de novo para o campo das ideias, o mestrado de educação, voltada para assessoramento pedagógico, voltado para a formação de docentes dentro da educação especial. Então, veja só, eu sempre tive ideias e práticas juntas, sair do campo das ideias e estando na prática. Então, essa questão da gente saber o porquê fazer, o porquê faz parte já da minha constituição como profissional e que tenho muita estima de que quando eu cheguei à minha formação, muitos de vocês já estavam e me ensinaram muito e continuam me ensinando e trocando. Então, só para vocês entenderem essa questão mesmo de campos de ideias, de campo das práticas. Eu tenho como atuação e como campos de ideias também. Então, eu queria voltar um pouquinho em algumas discussões que nós fizemos dentro do Telegram. Na verdade, nem teve uma discussão, né? Porque não tem essa questão dessa troca lá no Telegram ainda. Mas a gente colocou algumas questões que a gente queria ouvir agora um pouquinho de vocês, para depois a gente passar mesmo para a prática, para o tema de hoje. Então, o que a gente colocou como ação, reflexão, ação? Que é o agir, é o refletir, é o agir. Então, a gente tentando lembrar o que a professora Gláucia trouxe para a gente no mês de abril, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês conseguiram colocar em prática, no planejamento de vocês, o que ela nos trouxe, o que elas nos colocou, se vocês conseguiram colocar no planejamento de vocês, se ficou na parte das ideias do planejamento, ou se realmente vocês conseguiram colocar na prática também, conseguiram sair do papel, porque muitas vezes a gente até pensa, a gente até elabora, vou tentar fazer isso, do que eu ouvi, do que ela fez, às vezes fica no campo só das ideias, e a gente não consegue colocar em prática. Então, teve esse momento, você conseguiu colocar em prática? Encontrou alguma dificuldade? Qual dificuldade que você teve para colocar aquilo que você teve vontade, que você achou legal? Opa, é legal, é isso mesmo, eu vou tentar fazer. Por que você não conseguiu? E essas dificuldades? Foram dificuldades externas ou foi por questões mesmo pessoais que eu não consegui fazer? Então, para aquela pessoa que não quiser colaborar com essas perguntas, tente pensar, né, nelas agora. E agora a gente queria ouvir um pouquinho de quem gostaria de compartilhar com a gente essas questões aí, em relação a isso que está aí na telinha de vocês. Se vocês conseguiram colocar no planejamento, além do planejamento, foi para a prática, quais as dificuldades, a gente queria ouvir um pouquinho para a gente poder problematizar no campo das ideias posteriormente. Quem quer falar um pouquinho? Ela, eu nem pensei, nem deu tempo de pensar, entendeu? Então, o pessoal escrevendo aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Isso, a Solange colocou dificuldade com os mediadores. Então, a professora Solange disse que a dificuldade dela foi que, como nesse momento, a gente precisa muito dos mediadores, que a gente sempre precisou, mas agora está precisando mais, ela teve essa dificuldade. Além dos mediadores, alguém mais quer colocar alguma questão?
Não? Estão pensando, almoço, né? Depois do almoço, daquela preguicinha. Ah, ela nem conseguiu. Quem fala, gente, eu nem pensei nisso, nem tive tempo de pensar. Não? Então, vamos prosseguir, então. Então, depois a gente vai voltar para essas questões também. Então, o que a gente vai estar dialogando hoje com o grupo, né? E eu gosto muito dessa questão da troca, porque eu me coloco também, né? Nessa questão do que a gente vai conversar. E nesses momentos, gente, quando a gente prepara para estar com vocês, existe uma preparação bem maior, né? A gente tem que revisitar algumas documentações, revisitar algumas práticas. E quando a gente revisita essas práticas, eu vou falar de uma forma pessoal. É uma forma de eu avaliar até a minha forma de trabalhar. Opa, será que eu estou fazendo isso? Como é que eu vou propagar isso? Eu vou levantar a bandeira disso? Será que eu estou fazendo? Por que não estou fazendo? Isso serve também como crescimento profissional para a gente que está, né, mediando essa questão. E isso é importante também. Esses momentos faz a gente parar, a gente refletir. A gente conversa muito com alguns professores de todos os segmentos antes de propor, de conversar, de trazer. A gente conversa muito com os professores da nossa escola para ver por aí, assim, assado. A gente não está viajando muito. Então, tem essa questão dessa pesquisa, tem essa questão dessa preparação, por isso também dessa necessidade de um mês para o outro. E muitos de vocês que já estão com a gente há algum tempo, percebia que a gente sempre tem esse hábito de formações, a gente vai continuar tendo esse hábito de formações com o grupo, né, desse suporte, de reflexão. Só que nesse momento de 2021, a gente partiu da premissa de fazer essas atividades com quem quer, com quem está com vontade de dialogar, com quem está com vontade de contribuir. Por quê? Essa motivação de estar aberto já é um grande passo. Porque, assim, quando a gente fica tão feliz com a participação de vocês, porque são profissionais de excelência, de gabarito, numa correria danada, num mundo que a gente está sobrecarregado, ainda reservam e reservaram um tempo para estar aqui, né? Porque a aprendizagem, gente, é contínua, né? A gente sempre está aprendendo, sempre tem coisas novas para reaprender, para refletir. Então, a gente fica muito feliz, eu, Ju e Ana, de tê-los vocês aqui, de vocês estarem reservando isso, com essa proposta de sempre estar se ressignificando. Então, hoje, a gente vai ter 3 pontos para a gente estar nessa conversa, nessa troca. Eu não gosto muito de falar bate-papo, porque parece uma coisa do senso comum, mas eu me sinto no bate-papo porque eu me sinto muito à vontade, me sinto muito livre de ouvi-los, de receber críticas, de compartilhas, porque eu me sinto à vontade. Então, eu falo nessa questão do bate-papo como uma questão de me sentir à vontade de estar com vocês. E a gente vai estar conversando sobre o que hoje? Dentro desse plano de atendimento educacional individualizado, que a gente vai ver na frente, que tem essa sigla PEI, o que a gente vai estar conversando hoje? Nessas 3 bases. O reconhecimento, o que é esse plano de atendimento, no que consiste este documento que é elaborado pelo professor de um determinado aluno ou de uma determinada turma com uma necessidade específica. Então, hoje a gente vai reconhecer, nós vamos saber o que é, no que consiste esse plano. Dentro da gente entender o que é, a gente vai conversar como construir esse plano de atendimento. Veja só que eu sempre paro nessa palavra atendimento, porque uma coisa é um plano de atendimento educacional individualizado e outra coisa é um plano educacional individualizado. Por quê? Porque eu estou parando nessa palavra, ele está falando muito devagar atendimento, para a gente ver que é um plano na intenção do quê? Da gente pensar na ação, da gente pensar no intervir, da gente pensar na estratégia.
Então, primeiro a gente precisa reconhecer o que é esse plano. Depois do que a gente reconhecer este plano, a gente vai conversar sobre como construir este plano dentro de uma aprendizagem significativa. Então, a gente reconhece, depois a gente vai conversar como fazer isso, como fazer esse plano, e, por último, a gente vai ver que, conhecendo este plano, sabendo como fazer este plano, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a compreensão desse plano dentro do campo da afetiva. Ellen, como assim dentro do campo da afetiva? No sentido de ser um plano, no sentido afetiva, não é no sentido só da afetividade, é no sentido da afetividade mais o afetar. Como esse meu plano, esse plano que eu fiz, esse plano que eu propus para o meu estudante, como que ele está afetando no desenvolvimento dele? Será que ele está afetando? Como ele está afetando? Ele está afetando de uma forma positiva? De uma forma negativa? Ele não está afetando de nenhum jeito? Isso que não pode acontecer. Isso que a gente vai construir. A gente tem que ter essa premissa, o conhecer, o como, e depois do como, saber se ele está o quê? Igual eu anotei aqui para não esquecer de falar. O porquê de usar essa proposta de organização curricular e acompanhar de maneira individualizada o processo de ensino-aprendizagem. Então, veja só, gente. A gente tem que ter na nossa consciência, a gente seguindo todas essas três premissas, essas três bases do que a gente vai estar discutindo hoje, a gente vai sair do senso comum. Essa é a nossa proposta. A gente saindo do senso comum, a gente vai ter aqui argumentos, a gente vai entender o porquê disso, o porquê que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso só porque a Secretaria de Educação está enchendo de formulários, porque a Secretaria de Educação está me exigindo isso, estou fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou servidor? Por quê? A gente vai estar discutindo isso. Então, para isso tudo que a gente vai ver hoje, que a gente vai discutir hoje, a gente precisa o quê? A gente precisa ter, seguindo essa frase de Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Para muitos aqui, o que vai estar escutando hoje vai ser coisas novas. Para outros, vão ser o quê? Coisas que precisam ser ressignificadas. Para outros, vão estar assim, estou indo pelo caminho certo. Para outros, eu não estou indo pelo caminho certo. Eu posso fazer isso. Mas para isso a gente precisa deixar de coisas que estão de alguns preconceitos, de algumas premissas para trás e abrir a mente. E a maioria de vocês que estão aqui hoje já deram o primeiro passo, estão aqui, pararam para ouvir, né? Então, isso já é um grande passo. Então, a gente vai partir dessa questão aí do que a gente se abrir, para o que a gente vai abrir. Então, qual é o objetivo do nosso encontro hoje? Propiciar a compreensão e a reflexão. Dentro desses dois pontos aí, ó. O plano de atendimento educacional individualizado como norteador da nossa prática pedagógica dentro do Centro de Ensino Especial. Por que eu estou frisando essa questão dentro de ensino especial? Porque a gente é bem específico. A gente vai estar vendo dentro das nossas especificidades, dentro do Centro de Ensino Especial, porque a gente vai ver mais para frente que para cada modalidade de ensino existem especificidades diferentes. Então, a gente vai estar conversando hoje sobre o plano de atendimento educacional individualizado dentro do Centro de Ensino Especial, dentro da perspectiva do quê? Do currículo funcional. Outro objetivo do nosso encontro hoje, além da gente entender que esse plano é um norteador, é o que? As estratégias pedagógicas e as possibilidades de aprendizagem que este documento tem que favorecer. Neste documento, qualquer planejamento, qualquer plano educacional individualizado, tem que ter essas duas bases aí, as estratégias, o como,
e quais as possibilidades de aprendizagens que elas vão trazer para os nossos estudantes. Não esquecendo que cada indivíduo é único e que cada indivíduo possui uma necessidade. Por isso que o plano do atendimento, ele é plano de atendimento educacional individualizado. Eu posso fazer um plano para a turma? Pode. Posso fazer um plano para a turma. Mas o que a gente não pode esquecer? Que cada aluno é um e que cada aluno tem a sua necessidade. Se eu faço um plano para a minha turma, dentro da sua turma, eu tenho que respeitar o meu estudante, dentro da sua singularidade e da sua necessidade. Devem ser consideradas as situações singulares dos estudantes, características biopsicossociais e a faixa etária. Nós somos um ser global. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, a gente não pode esquecer disso. Nós somos o quê? Temos a nossa constituição física, a nossa constituição biológica, a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de se socializar. Tudo isso está dentro do quê? Está dentro do quê? Da questão biopsicossocial. Então, nós não podemos esquecer que nós e que os nossos estudantes são seres biológicos, psicológicos e sociais. A gente não pode esquecer disso. A gente temos que lembrar dentro do nosso planejamento das nossas ações. Então, Ellen, que tanta sigla, né? A gente tem a mania de colocar sigla nas coisas, mas nem todo mundo é obrigado a saber siglas, né? Então, às vezes, se eu ficar falando muita sigla, muita coisa, vocês podem parar, podem perguntar, podem falar, Ellen, volta aí, a gente volta, tá? Que às vezes eu me empolgo. Então, esse plano de atendimento educacional individualizado, que é esse PEI, a gente aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Educação, a gente tem uns nomes diferentes, a gente não fala esse plano de atendimento, mas são planos de atendimento de educacional individualizado. Eles são esses planos. Então, no Centro de Ensino Especial, ele recebe o nome de PPI, que era quando a gente era lá do presencial, que é o Planejamento Pedagógico Individualizado. E agora, na questão remota, ele recebe o nome de PIB, que é o Plano Interventivo Individual Bimestral. Então, esse plano de atendimento, a Secretaria de Educação coloca esses dois nomes para a gente que trabalha no Centro de Ensino Especial. Na época do presencial era o PPI e agora é o PIB. Todos eles têm essa mesma proposta, atendimento educacional individualizado. No ensino regular, também existe. Na EJA interventiva, também existe. Nas turmas de integração inversa, também existe. E na classe comum inclusiva, também existe. Que são os formulários de adequações curriculares. Para quem já teve a vivência, para as professoras que atendem o atendimento complementar e já trabalhou no ensino regular, sabe que todas as crianças todos os estudantes que têm alguma deficiência ou transtorno, eles têm esses formulários de adequação curriculares que é de uso obrigatório. São esses. E para aquelas crianças que não têm um diagnóstico, mas têm uma necessidade educacional, elas também têm esse direito da adequação, porém, esse formulário, o formulário padrão da Secretaria de Educação, não é obrigatório para essas crianças que têm algum transtorno, que têm alguma necessidade que não seja deficiência, mas os professores registram a sua adequação no diário. Então, gente, e agora no remoto, eles não têm esse formulário de adequação, eles têm agora o PIB, que é mais ou menos igual a gente, igual ao nosso, muda pequenas coisas. Então, veja só, o que a gente está vivenciando hoje no aula remota não é uma novidade para nós professores da educação especial. Às vezes poderia acontecer que não tinha não tinha um acompanhamento tão sistematizado, igual a gente está tendo agora no remoto.
Mas isso já existia, a gente vai ver isso agora. Então, o PEI nada mais é que o nosso PIB que a gente está utilizando agora. Então, veja só. A invenção da secretaria. Às vezes a gente fala muito isso. Gente, a secretaria exige tanto, inventa tanto, é tanta burocracia. Às vezes eu até concordo com vocês, mas a gente para, respira e vamos lá. Esse plano de atendimento educacional individualizado, existe uma legislação que regulamenta a sua elaboração. É uma legislação, é uma resolução do Conselho Educacional do Distrito Federal, que foi regulamentado em 2017. Apesar do que, se a gente for olhar lá na LDB, de que foi revisada, não sei se foi 2013 ou 2017, e a de 96, fala-se disso. Só que a Secretaria o Conselho Educacional de Educação do Distrito Federal regulamentou. E, gente, essa é uma legislação super importante. Por quê que ela é super importante? Não é só porque ela fala do plano de ensino. Ela é super importante, sabe por quê? Porque ela estabelece as normas para a educação especial. Se eu sou servidor público, se eu sou servidora da Secretaria de Educação e se eu sou servidora da educação especial por escolha, a gente precisa estudar e conhecer essa legislação, porque ela o que estabelece as normas para a educação especial. Então, quem tiver um tempinho e se aprofundar, ela não vai falar só do plano, ela fala de outras questões dentro da educação especial. Dá uma olhadinha, porque ela é bem interessante, a gente começa a entender muitas coisas, a entender o porquê que a gente faz muitas coisas nas nossas ações. Então, como a gente está focando no plano de atendimento educacional individualizado, a gente trouxe o artigo 16. O que fala no artigo 16? Ela diz o quê? As instituições educacionais devem prever a elaboração do plano de atendimento educacional individualizado para o estudante com necessidades educacionais ou deficiência e com altas habilidades ou superdotação, a fim de garantir a programação específica que possibilite o acompanhamento do processo de aprendizagem e a ambientação escolar. Vejam só, nós não trabalhamos no centro de ensino especial, todos os nossos estudantes não têm uma deficiência, não têm um transtorno, mesmo os alunos da precoce que não têm uma deficiência, eles têm alguma necessidade em alguma área. Então, vejam só, essa resolução fala que é uma obrigação das instituições elaborarem e trabalharem dentro dessa proposta do plano de ensino. Dentro dentro do PEI, consiste em estabelecer diretrizes, vejam só, estabelece as diretrizes tanto para a gente, quanto para os estudantes, no que tange ao processo pedagógico a ser desenvolvido, devendo observar. Então, como eu falei que esse plano, ele é um plano pedagógico, ele é uma organização do meu trabalho, olha o tanto de itens que a gente tem que observar antes da gente... Gente, porque assim, primeiro é o plano. O plano, a gente já viu que agora ele é bimestral. Então, primeira coisa é o plano, que é bimestral. Dentro desse plano bimestral, tem o meu planejamento, que eu tenho que fazer em concordância com esse plano. O plano é o macro, que é esse bimestral. É o meu trabalho, o trabalho que eu vou fazer com aquele estudante, a minha identidade, a minha foto, a minha proposta. Dentro daquele bimestre, eu traço o plano. Desse plano vem o meu planejamento, que tem que estar em concordância com esse plano. E do meu planejamento vai vir um semanário, que é a operacionalização. Então, olha o tanto de coisa que eu tenho que observar antes de elaborar esse meu plano. Eu tenho que identificar as minhas necessidades, eu tenho que identificar as necessidades educacionais específicas dos meus estudantes. Então, antes de eu fazer o meu plano, eu tenho que identificar, que a gente vai ver aqui como que a gente vai identificar. Preciso identificar as necessidades. Por que bate nessa tecla? A gente falou lá atrás.
Porque os nossos estudantes e a gente somos seres únicos, somos seres singulares. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem o que é necessário. Então, eu preciso identificar o que o meu estudante precisa, que é aquela parte da sondagem lá que vocês estão se habituando a fazer. Na sondagem, eu preciso saber o que o meu estudante faz e quais as suas fragilidades. Eu preciso saber quais são as fragilidades. Porque as fragilidades, eu preciso conhecer o que ele não faz ainda. Então, assim, vamos voltar lá dentro da nossa... Qual é a nossa perspectiva de trabalho que rege a Secretaria de Educação? É a perspectiva sociocultural. É essa que rege, que às vezes a gente fala muito, a Secretaria de Educação é uma bagunça. Cada um faz o que quer. Não, cada um faz o que quer, não. A gente é baseado na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky. Então, dentro dessa perspectiva, o que é a base dessa perspectiva, que é a base do nosso trabalho, que a gente vai ver aqui à frente na questão da prática? A gente precisa, dentro dessa identificação das necessidades dos estudantes, o que eu preciso saber? Qual é o desenvolvimento real da minha criança? O que é esse desenvolvimento real que Vygotsky fala da criança, do estudante? É o que ele faz com independência. Eu preciso conhecer. Ele faz alguma coisa com independência. Primeiro ponto, porque eu preciso identificar o que ele faz com independência. Ok, é o desenvolvimento real, segundo Vygotsky. Conheço o que ele faz com independência. O que ele faz com ajuda, o que ele faz com auxílio? Eu preciso saber. Então, já sei o que ele faz com independência, depois eu quero saber o que ele faz com auxílio, o que ele faz com ajuda. Isso que ele faz com auxílio, isso que ele faz com ajuda, é o desenvolvimento proximal, é o desenvolvimento da zona proximal, o que ele faz com ajuda, o que ele faz com auxílio. Então, para identificar, já identifiquei o que ele faz sozinho, e agora o que ele faz com ajuda, o que ele faz com auxílio. Então, tenho a independência, e aqui do outro lado, o que ele faz com ajuda. Este meio aqui, o que está no meio, o que ele faz com ajuda e o que ele faz com independência, é que vai vir o quê? A minha formulação dos meus objetivos. É a minha formulação. Então, eu identifico o que ele faz com independência, o que ele faz com ajuda, o que está nesse meio entre o que ele faz com independência e o que ele faz com ajuda, vai vir a formulação dos meus objetivos. Aí que vai vir o meu quê? O meu plano de atendimento educacional individualizado. É o que eu, como professor, é que eu, como mediador mais experiente, que agora nós temos as famílias que são os mediadores mais experientes para estar com eles, para poder fazer com que ele, o que ele não faz sozinho, o que ele faz com ajuda, ele atinge o quê? A independência. Eu preciso definir quais os recursos vão ser necessários para aquele meu estudante, para elaborar a proposta de trabalho. Preciso saber que metodologia é a mais apropriada. É aula síncrona? É aula Meet? São atividades impressas? Como são? Como são essas atividades? Definição de algum tipo de equipamento? Planejamento de atividades? Definição de necessidades de pessoal de apoio? Definição de formas e de estratégias para a realização do processo de avaliação de aprendizagem? Outros aspectos e observações necessárias aos docentes e discentes. Vejam só. Tanto o PPI, que era, para quem conhece a fórmula do PPI, como o fórmula do PIB, que todos vocês já conhecem, estão utilizando agora, seguem o que a legislação diz. Se a gente for olhar lá, tudo que eles estão pedindo lá naquela ficha está dentro da legislação. Então, tem um porquê disso. Então, esses são o quê? São o que a legislação nos traz, que a gente tem que observar dentro dessa questão do plano de atendimento educacional individualizado. A elaboração e execução do plano de atendimento educacional individualizado é de responsabilidade da instituição educacional e dos professores.
com a participação da família e do próprio estudante, quando for o caso. A gente vai discutir essa questão do estudante, que às vezes a gente esquece de ouvir o estudante. Ou apoiado pela equipe de serviço e atendimento especializado, sempre em interface com os demais serviços da área da saúde, assistência social e outros setores médicos e colaborativos. Então, vejam só, é de responsabilidade da escola, da instituição e dos professores, com a participação da família e do próprio estudante. Por isso, dessa questão da família. A família é importante. A família precisa participar dessa construção. E, às vezes, a gente se frustra porque a família não está dando essa devolutiva. Mas aí, o meu papel de ir atrás, o meu papel de oferecer, a gente tem que respirar e se acalmar. Eu estou fazendo. Tem coisas que eu só posso ir até aqui? Eu só posso ir até aqui. Para lá, eu não posso ir mais. Se eu estou indo até aqui, onde é o meu papel, onde é a minha função, ok. Então, vejam de quem é a responsabilidade, é da instituição e de todos nós. Então, vamos lá. Então, vamos agora, a gente está chegando na parte da visualização, na parte da operacionalização e na parte da prática. Veja que a gente está revisitando, que a gente vem conversando muito sobre essas questões. Então, para essa elaboração desse plano, a gente não pode perder de vista a avaliação das ações. Por que a gente tem batido muito na tecla que a gente está vivenciando uma nova cultura de uma forma de como avaliar o nosso trabalho e avaliar o desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, veja só, o plano, ele é uma construção contínua. A gente sempre tem que estar revisitando o nosso plano, que é o nosso PIB. A gente sempre tem que estar revisitando ele. Por quê? Para a gente não perder de vista essa avaliação das ações. A gente tem que avaliar as ações. Se o que está sendo proposto está sendo válido, se eu preciso ressignificar alguma questão, eu preciso sempre reavaliar. Não é um documento estanque, estou fazendo para entregar. Eu preciso reavaliar, como eu falei para vocês, é a nossa cara, a identidade do nosso trabalho, é o que o aluno precisa. Então, a gente não podemos perder de vista essa reavaliação constante, que a gente sempre está falando, é pensar sempre no estudante e suas necessidades, e suas peculiaridades. Por isso que o atendimento, por isso que chama plano de atendimento. É atendimento porque é o que? É no intervir, é no rever as nossas ações. Nós somos técnicos. Por isso que as nossas turmas têm um número, se a gente for comparar com o número do ensino regular, são números que são menores que os nossos estudantes, são menores que as outras turmas, que as outras escolas, a gente tem um número menor. Até para aqueles professores de áreas específicas, como artes, educação física, que tem um número maior de estudantes, que é no médio de 40 alunos, se eles tivessem um ensino regular, uma turma ele teria 40 alunos. Ele não teria só uma turma, ele teria 5, 6. Até por conta dessas peculiaridades que os nossos estudantes precisam, porque cada um aí é cada um mesmo, né? Então, a gente precisa pensar sempre nisso. Para essa elaboração, a gente precisa sempre estabelecer desafios que estejam ao alcance do nosso estudante. Traçar pequenas metas para atingir os objetivos. Às vezes a gente começa com os objetivos muito macros, então a gente tem que começar a ter o hábito de traçar objetivos para atingir a curto, a médio e a longo prazo. Será que os objetivos que eu estou fazendo não está sendo muito longo? Por isso que às vezes está demorando tanto a atingir? Será que eu não preciso rever os objetivos? Às vezes é necessário. A gente fala muito assim, os objetivos, se não alcançados, eles continuam mesmo. Ok, eles continuam mesmo. Mas será que esse mesmo, eu ainda não posso colocar, dentro desse mesmo, eu não posso colocar um objetivo que seja atingido a curto? Ele atingiu, eu ponho um médio, ele atingiu, eu ponho um longo. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E conversar com o estudante e com a família. Gente, a gente vai ver na conclusão, mas já vou adiantar aqui,
que o plano de atendimento educacional, ele é um plano público. Ele tem que ser aberto para todos aqueles envolvidos naquele processo. Ele tem que estar aberto para todos que atendem, para o aluno, para a família. E, além disso, gente, a gente não pode deixar de esquecer que nós somos servidores públicos. Dentro do nosso serviço público, a gente tem uma função social. Além dessa função social, a gente trabalha dentro do quê? Da transparência. A gente trabalha dentro da transparência. Então, todos os documentos que nós fazemos, a gente não pode esquecer disso. Antes de sermos professores, né? Nós somos servidores. E nós trabalhamos na transparência. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, eles têm que ser abertos, eles têm que ser públicos. Então, a gente tem que ter sempre mais cuidado e mais zelo a todos os documentos. E aberto por isso, que todos estão envolvidos e precisam saber do que está sendo feito. Então, essa conversa com a família, essa conversa com o estudante, por que a gente fala conversa com o estudante? Ah, Ellen, eu tenho um aluno que ele nem sabe quem sou eu, como é que eu vou conversar com ele sobre a proposta de trabalho? Será que a gente tem alguns estudantes que, se a gente conversar e perguntar para ele, que às vezes a gente esquece que nossos estudantes têm desejos, têm vontades. A gente tem alguns estudantes que a gente perguntar para ele, seja ele da precoce, seja ele do atendimento complementar, seja ele alunos da gente, a gente perguntar para ele o que ele quer aprender, por que ele está na escola, o que falta para ele se sentir melhor, se sentir bem. A gente esquece de perguntar para as nossas crianças, para os nossos estudantes. Se o meu estudante tem uma capacidade de diálogo, de dizer o que é bom para ele, o que ele quer, o que ele necessita, o que ele gostaria de aprender, o que ele gostaria de fazer, e a gente conversar dentro dessa possibilidade, a gente precisa. E é uma conversa, gente, ininterrupta. Essa conversa com a família e com o estudante, quando for o caso, tem que ser sempre, não só no momento da acolhida, não só no momento final. A gente tem que ter essa troca. A gente viu lá uma legislação que fala que a família participa disso, que a família participa de processo. E para a gente tem um agravante maior, que a gente tem muitas das nossas famílias que não veem o centro de ensino especial como um local de aprendizagem, né? Vê lá como creche, vê lá como um depósito. A gente está o quê? A gente está na fase de mostrar para as famílias o tanto que é importante o nosso trabalho junto com eles. A gente está nesse processo de conquista, de reconquistar, de trazê-los para a escola, de ver que todos os nossos alunos são capazes de aprender e que todos os nossos alunos precisam da gente, precisam deles, não só agora nesse momento de pandemia. Quando isso acabar, que eu tenho fé que vai acabar logo, que a gente vai voltar, a gente tem que dar continuidade desse trabalho para os pais fazerem em casa também, porque a gente percebe que a gente na escola e eles em casa é muito melhor, é muito mais eficaz. Então, a gente não pode esquecer disso. Tem que ser um trabalho ininterrupto. Tá, então o que a gente tem que considerar? Recapitulando tudo para a gente mostrar aqui para a questão da visualização. Que ele não é um documento sigiloso, portanto, deve ser livre de acesso a todos os profissionais que necessitam dele. O PEI, que é o PIB, não é um portfólio. É um documento de programação de ensino para o aluno. É o que eu estou programando para fazer com ele dentro do bimestre. Não é o resultado. Não quero o resultado. Agora tem um campo do resultado. A gente tem um campinho, que é o campo no final. Você vê que é um campo no final. Aquele sim que a gente vai conversar. Aquele sim é um campo final. Mas a gente tem que ter na mente o que eu estou programando para trabalhar com o meu estudante. E essa programação, para eu programar alguma coisa, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecer o meu estudante. Porque se eu não conhecer, eu vou planejar igual para todos. E não é isso que é a proposta de trabalho, que a legislação nos prega e que a secretaria também nos orienta. Então, ela está falando muito de secretaria, está falando muito de legislação hoje. Sim, porque eu sou servidora, eu sou funcionária. Quem manda, obedece quem tem juízo. Tenho que seguir.
Eu tenho que seguir essas regras. Senão, eu pego minha bolsinha, tchau e benção. Né? Então, a gente tem que ter essa maturidade de entendimento também. Então, vamos lá. Não é um portfólio, é um documento que vai programar o que eu vou trabalhar com aquele meu estudante durante o bimestre. No final, a gente vai lá nos resultados que a gente vai ver daqui a pouco. Ele deve ser elaborado, gente, dentro de uma estrutura prática e norteadora da minha tomada de decisão. Por que eu decidi trabalhar isso com o meu estudante? Por quê? Tem que ter um embasamento, tem que ser o porquê. Eu tenho que saber argumentar. Por quê? Se alguém chegar e perguntar, eu tenho que falar que é por isso, por isso, por isso. Opa, beleza. Então, gente, ele é um documento norteador da minha prática e das minhas tomadas de decisões, porque quem decide que vai trabalhar com os meus estudantes somos nós somos os técnicos. Por que eu decidi trabalhar isso com ele? Por quê, gente? Já pararam para pensar? A seriedade que é a programação disso? A responsabilidade que a gente tem? Por quê? A decisão é nossa. E a gente tem que saber o porquê. Sempre que a gente for fazer alguma coisa para o nosso estudante, a gente sempre vem, por que eu vou fazer isso? Vamos ter esse hábito. Por que eu estou aqui hoje? A gente tem que ter essa questão de reflexão e autoavaliação. Nada no PIB, que é o PEI, é fixo. Nada é fixo. Por isso a importância da revisitar essa questão, da gente estar sempre revisitando, conversando, dialogando. Todas as considerações estão relacionadas ao momento atual da criança, ao momento atual do estudante. E podem ser modificadas após o estímulo. Então, a partir da ação, a partir do estímulo que eu estou fazendo como estudante, ele pode ser modificado. Então, a gente tem que ter, é um documento que a gente sempre tem que estar revisitando, revendo, voltando. É uma construção. Então, aí eu vejo assim, a carinha de vocês aí pela tela, e às vezes a gente olha assim para o colega e fala, caramba, né? Às vezes a gente, para termos êxito em trabalhos desafiadores, é muito importante mantermos nossa mente em uma vibe positiva. Por que você está falando isso, Hélio? Porque por mais que a gente tenha, a gente precisa estar numa vibração, a gente precisa estar numa frequência positiva para dar conta de tudo isso que a gente vem conversando. Eu preciso estar bem para fazer isso. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir. Então, por isso que a gente tem o cuidado, na medida do possível, de fazer esses trabalhos de autocuidado com vocês, que a gente vem fazendo desde do presencial até agora. A gente tem feito momentos de formação, momentos de autocuidado, momentos de conversa, a gente tem mandado dicas, porque a gente precisa estar bem. A gente precisa estar bem para dar conta de qualquer coisa, até mesmo para estruturar para a nossa concentração, para o nosso atuar, porque isso tudo é uma prática, gente. Isso tudo que a gente vem conversando é uma prática, Por exemplo, se a gente está numa mata bem fechada, vamos imaginar, a gente numa mata, numa floresta bem fechada, e eu preciso criar uma trilha. Aí eu passo pela primeira vez no meio dessa mata fazendo uma trilha. Passei lá uma vez. Essa trilha vai ficar o caminho lá dentro dessa mata? O que vocês acham? Passei lá uma vez, quero fazer uma trilha, passei por essa mata, eu sozinha lá uma vez. Essa trilha vai ficar? Vai ficar lá o caminho? Não vai. Porque as coisas, tudo precisa o quê? De um hábito, de uma rotina, de uma persistência. Agora, se eu passo todos os dias lá dentro dessa mata, se eu trago um monte de ferramentas, instrumentos, para fazer uma trilha, essa trilha, um dia, ela vai se firmar. Porque houve o quê? Houve uma persistência. É a mesma coisa qualquer ação, aprendizagem também. A aprendizagem também, para os nossos alunos desenvolverem a aprendizagem, precisa disso tudo. Só uma tentativa, só uma coisa, eles não vão aprender, não vão se desenvolver. Vamos lembrar essa história aí da mata que eu contei, que veio aqui na minha cabeça, isso faz parte da nossa vida. Então, olha só, antes da gente ter todo esse estudo, essa questão técnica, eu preciso estar bem. E eu preciso focar, gente,
naquilo que eu posso controlar, até aquilo que eu falei no início, até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer. Que às vezes a gente se adoece, às vezes a gente se estressa, às vezes a gente se irrita, porque não depende de mim, depende do outro. Mas o que eu posso fazer, eu fiz, então eu me acalmo, sossego. E às vezes às vezes a gente se martela assim muito, né? Às vezes a gente até a gente fica tentando coisas, insistindo em coisas que às vezes eu não dou conta. Então, às vezes é hora de falar, gente, eu não dou conta, é hora de parar, a gente tem que saber fazer isso. E abandonar crenças limitantes que temos sobre nós e sobre os outros. Às vezes a gente escuta muito assim, ele é assim mesmo, esse estudante é assim mesmo, sempre foi assim, eu já estou aqui nessa escola há 30 anos, ele sempre foi assim. Então, gente, a aprendizagem que estimula o desenvolvimento. É a aprendizagem que estimula o desenvolvimento. Todos nós temos a capacidade de aprender, todos nós temos a capacidade de aprender, de se desenvolver. Então, a gente temos que ter cuidados e abandonar algumas crenças. A gente precisa acreditar no nosso potencial como professor, que nós somos de suma importância, e acreditar que nossos estudantes podem se desenvolver. Manter a saúde mental. Antes disso tudo que a gente conversou no início, eu preciso estar bem, manter a minha saúde mental, porque senão eu não vou dar conta mesmo. Então, às vezes, uma coisa que é bem assim, pequenininho, vira uma coisa grande. Então, vamos continuar nos cuidando, né? Para poder a gente conseguir. Isso, gente, não é só para questões remotas, não. O presencial também faz parte. A gente lida com pessoas, né? Lida com situações. Diminuir nossa ansiedade dos estudantes e das suas famílias. Isso é uma regra, assim, básica, uma regra geral. Seja ela no presencial e seja ela no remoto. Se eu percebo que eu como professor, estou ansiosa, eu passo essa ansiedade para a família. Eu passo essa ansiedade para os meus estudantes. Então, às vezes, a gente fica falando assim, minha família está assim, quem está sou eu. É hora de parar e refletir. Se eu vejo que minha família está totalmente desestruturada, assim, não está se organizada, precisando de algum apoio, alguma outra, às vezes é hora de eu parar com aquele meu planejamento técnico. A gente tem vários setores, tem orientação educacional, a gente tem equipe, a gente pode estar encaminhando para outras coisas, porque às vezes é hora de parar e a gente tentar conversar a família, trazer o estudante, nos centrar para depois propor alguma atividade. Uma coisa atrai outra. Como eu já falei, repito, somos profissionais essenciais. Por isso que a gente precisa nos cuidar de uma forma global. A gente fala muito em formação técnica, a gente fala muito em formação, são importantes também, mas a gente também precisa nos cuidar como pessoa, como ser humano. Trabalhar no coletivo, gente, isso é muito melhor. Nem sei quem falou isso. Não sei, nem sei dizer quem, mas é muito melhor. Mas o que é trabalhar no coletivo, gente? Não é explorar do outro, não é acomodar no outro. O que é coletividade? Coletividade envolve tanta coisa, envolve desde a ética, envolve respeito, envolve parceria. Porque isso às vezes faz parte do ser humano, assim, né? Às vezes você está no trabalho em grupo, aí você já fala bem assim, fulano, você que é bom nisso, você faz isso. Fulano, você é bom que aquilo, você faz aquilo. Mas eu só vou ser bom, eu só vou aprender aquilo se eu tentar fazer. Gente, é bom a gente ter apoio, é bom a gente ter alguém que você chega e fala, você pode fazer isso, ok. Desta vez você vai fazer isso para mim. Aí você me ensina como é que faz? Liga, pergunta, daquela vez você fez isso para mim, beleza, mas como é que você fez? Porque senão a gente nunca vai aprender. Então, essa questão do acomodar, às vezes, faz parte do ser humano. A gente vai errar uma vez, vai errar duas. Então, a gente tem que entender o que é o trabalho coletivo. De todas as suas premissas. A gente aprendendo, desenvolvendo e fazendo, é bem melhor. Todos e todos podem e têm direito de aprender. Isso a gente está
cansada de saber e de entender. Por que que a gente está cansada, careca, de aprender? Nós trabalhamos na educação. Se a gente não acreditasse na educação, a gente não estaria na educação. A educação transforma, a educação muda. Por que que você escolheu estar? Por que que você escolheu ser professor? Por que que você escolheu estar na educação? Por que que você escolheu estar num centro de ensino especial? Cada um tem sua escolha, tem um porquê. Porque, às vezes, essa escolha faz com que eu não me doe tanto. Mas foi escolha sua. Foi escolha sua, o outro não tem que pagar pela sua escolha. Então, a gente tem uma responsabilidade no que escolhemos fazer, onde escolhemos estar. Hoje, vocês escolheram estar aqui me escutando. Foi escolha sua. Então, a gente tem que pensar nas nossas escolhas, nos frutos das nossas escolhas e nas consequências das nossas escolhas. Quando o planejamento individualizado orienta a prática pedagógica. Outra coisa que a gente sempre tem que estar na nossa mente. Será o plano que eu estou fazendo está dentro da proposta de trabalho? Está sendo útil para o meu estudante? Está com coerência aquilo que da proposta de trabalho? Dentro desses 3 verdinhos aí, ó. Ela só vai estar dentro da sua prática se ela estiver dentro desses 3 aí. Então, o primeiro ponto é pensando na aprendizagem como escolha e não de tempo. O que será que a gente quis dizer isso quando nós trouxemos para vocês? Quando a gente fala pensar na aprendizagem como escolha, a gente quer dizer que o ensino, ele é intencional. Todo ensino é intencional. Olha toda coisa que a gente já descobriu hoje. A aprendizagem, gente, não acontece de forma espontânea. Isso que está dizendo nesse primeiro ponto aí. Se a aprendizagem não acontece de forma espontânea, é necessário o quê? Organização. É necessário planejamento. É necessário esses momentos de diálogo, de troca. Por quê? Porque a aprendizagem, ela é intencional. Não é com o tempo que a criança se desenvolve, não é com o tempo que a criança... Não, ela precisa do outro, ela precisa da gente, ela precisa dessa intencionalidade. Como eu já falei, como nós somos técnicos, isso depende do quê? Da gente, de nós. Então, a aprendizagem, ela é intencional. Criando atividades funcionais. É o que a gente sempre vem conversando. Por que eu estou ensinando? Para que eu estou ensinando? Ele vai usar isso onde? Quando? Tem que ser atividades funcionais. E avaliando se o planejamento elaborado atendem às necessidades dos seus estudantes. Por isso, a necessidade da gente sempre estar revendo. Então, essas 3 premissas, essas 3 bases. É funcional. Se o meu planejamento está organizado, se ele está coerente, se ele está atingindo. Lembrar que a aprendizagem, ela não é espontânea. Ela necessita de quê? De uma intencionalidade. Ela precisa do outro mais experiente. Por isso, a importância de um planejamento pedagógico contínuo. Então, vamos lá. Agora a gente vai para a parte da gente visualizar tudo que a gente já vem fazendo dentro do Centro de Ensino Especial, com essas discussões que a gente teve hoje, com as discussões que a gente teve no mês passado com a professora Gláucia, e que a gente vai ter no próximo mês de junho, com os professores Rudan e professora Denise, conversando um pouquinho das práticas pedagógicas que eles fazem com seus estudantes lá, eles são lá de Taguatinga. Então, isso tudo que a gente vem discutindo hoje, e o que a gente já faz no nosso centro, a gente trouxe um fluxograma. Esse fluxograma é como se fosse a cara, o retrato que a PAI de São Paulo, uma PAI de São Paulo, lá de Bauru, utiliza dentro da realidade da escola deles.
E que foi interessante quando a gente estava pesquisando, quando a gente estava estudando, eu e o Juliano, a gente falou, a gente ia criar, sabe? A gente ia criar um fluxograma da nossa realidade, pegando a ideia deles. Aí a gente, não, para quê? Vamos valorizar o trabalho de outro estado, que tem muito a ver com a nossa prática, que é a mesma coisa que a gente vem fazendo e que a gente faz há algum tempo, para a gente poder sistematizar o que a gente vem discutindo. Ficou um pouco pequeno, para quem está no computador, dá para dar uma ampliadinha aí, né, o zoom aí de vocês, para visualizar, e quem está na tela tenta dar uma aumentada, mas no momento que vocês receberem, dá para ver direitinho. Então, olha só, deixa eu só mudar aqui de página aqui para eu poder visualizar. Na verdade, eu tenho que colocar o óculos. Então, como é que é o processo, gente? Antes da gente iniciar... Não, eu deixo para fazer no final. Então, o início, aqui o primeiro. Qual é o primeiro ponto que a gente tem que ter na nossa cabeça antes de iniciar, antes da gente fazer, de começar a estruturar, de começar a planejar, de começar a fazer o PEI, que agora, né, chama-se agora, para a gente da Secretaria de Educação, é o PIB. Vem aqui o início. O início é o quê? É a coleta de informações. Primeira coisa, gente, onde eu sentar antes de eu planejar, eu preciso escolher informações. Preciso saber quem é o meu estudante. Eu preciso conhecer, colher informações. Colher a informação... Deixa eu só porque travou aqui, gente, rapidão. Peraí, deixa eu ver se destrava aqui. Destravou. Então, o primeiro ponto aí, o início, a coleta de informações. Quem colhe as informações? Todos aqueles envolvidos com aquele estudante. Tá? Todos aqueles que atendem aquele estudante têm a responsabilidade de colher as informações. Eu não falei que o coletivo trabalhar no coletivo sempre é melhor? Além de ser melhor, gente, a gente do Centro de Ensino Especial, a gente tem uma gama de profissionais exemplares de cada área. Cada área tem um olhar diferente. E esse olhar diferente faz com que as nossas informações, o receber informações, sejam maiores e mais ricos. Quando a gente faz essa proposta, quando lança-se a proposta de fazer um planejamento pedagógico individualizado, uma ficha só para aquele estudante, não é para fazer recortes, cada um chegar e colocar o seu, né? O intuito não é esse. O intuito é o diálogo, o intuito é conversar, o intuito é ler, é ver. E a gente agora tem a ferramenta, temos a tecnologia que faz com que a gente consiga construir esse documento e discutir pela internet. Não precisa desse contato, às vezes, né? Que é bom. Mas tem internet que a gente consegue construir juntos, ler, entender, revisar juntos, com uma facilidade muito grande, que antes a gente não tinha isso, que era tudo à mão. Então, primeiro ponto, eu vou colher as informações sobre o meu estudante. Que, além dos professores que atendem esse estudante, tem também uma equipe técnica, que são, na nossa escola, na realidade, tem a gente da equipe de apoio à aprendizagem, que tem informações sobre os estudantes, que a pasta, que tem sempre um relatório, uma pasta, cada estudante tem uma pasta com essas informações. Tem orientação educacional, que conhece os estudantes. Temos uma equipe pedagógica, coordenação e supervisão e vice-direção, que a maioria deles já estão na nossa escola há muito tempo e conhecem os nossos estudantes. E os professores dos anos passados, dos anos anteriores, a gente pode colher essas informações. Isto, além de você conhecer tete a tete, o presencial nos possibilita isso. A gente não pode perder. Quando voltar, a gente tem esse contato de conhecer, gente. Mas o contato de conhecer não é só ver, pegar ele e já botar lá na aula, não. A gente tem que fazer uma sondagem diagnóstica. Uma sondagem. Eu tenho que traçar, eu mesmo como professor, eu tenho que traçar o que eu preciso conhecer para eu poder
Cada professor tem a sua característica, tem a sua identidade, tem a sua proposta. Eu mesmo não preciso esperar a escola, a coordenação chegar e lançar um roteiro do que eu preciso observar. Às vezes a gente é muito passivo. A gente esquece que nós precisamos ser pesquisadores. Então, eu, como professor, o que eu preciso saber do meu estudante? Eu vou lá, faço o que eu preciso saber. E além dessas informações de dossiês, essas coletas de informações de documentais, já que o presencial não faça eu ver o meu aluno tete a tete, eu tenho que bolar algumas coisas para eu perguntar para a família, de repente marcar um vídeo com aquele estudante e pedir para ele fazer certas coisas. Como eu vou coletar? O que eu preciso saber? Isso vai depender de cada um. Às vezes a gente quer muitas vezes receitas prontas. Eu quero um formulário assim, uma ficha assado. E até tem. A gente no presencial, a educação precoce tem as escalas e as fichas evolutivas, que faz a gente conhecer esse aluno. Preciso conhecer esse aluno através disso. A gente lá tem um portas dos outros. Só que nesse momento de remoto, a gente teria condições de estar fazendo isso? Teria, mas aí já é outro processo que eu não quero entrar nessa discussão hoje. Então, eu preciso colher essas informações. Eu colhendo essas informações, eu colhi todas as informações, eu não comecei a fazer o plano ainda. Eu colhi todas essas informações. Aí vem aí embaixo, no segundo... Aí vem esse item aqui agora. Deixa eu visualizar. Eu colhi as informações. Colhi. Aí tem a pergunta bem aí. Todas essas informações foram necessárias? Se essas informações foram necessárias, eu paro. Agora, se elas não foram necessárias, eu volto para colher mais informações. Viu como é a questão processual? Às vezes a gente tem mania de parar. Não. Se as informações que eu colhi não foram necessárias, eu volto lá. Agora, se as informações que eu colhi já foram necessárias, eu começo a elaborar o meu plano de ensino individualizado. Eu só começo a elaborar esse plano, gente, se essas informações foram necessárias. Se não, eu volto de novo, colho as informações. Ok. Ju, travou aqui na minha tela aí do currículo. Se você puder abrir, desse fluxograma, se você puder abrir e seguindo aí com a bolinha para a galera ir seguindo, entendeu? Vou abrir aqui. Você pode tirar a apresentação que eu vou passar tá? aqui. Porque fica mais fácil o pessoal acompanhar. Não estou conseguindo. Isso. Tá? Por favor. Tá. Então, eu vou parar aqui, Ju. Só para facilitar, para para vocês visualizarem essa questão. Só esperar a Ju abrir. Enquanto isso, quem quiser bebe uma aguinha, dá uma esticadinha aí. Não falta muita coisa não, pessoal. Bebe uma água, dá uma esticada. Tá. Ju, eu estou aí no primeiro triângulo. Todas as informações necessárias foram colhidas? Você só fica com o cursor. Desce. Aí. Então, a gente está nesse item aí, ó. Todas as informações foram? Se sim, a gente desce. Se não, volta de novo para colher informações. O que ficou faltando para eu poder conhecer meu aluno? Vamos lá. Até a gente conhecer para poder elaborar o plano. Todas as informações são necessárias? Ok, ponto. Aí a gente desce. Aí que vem o quê? Elabora o plano de atendimento
o plano de atendimento educacional individualizado. Do lado esquerdo aí, tem duas setinhas que falam assim, aplicando o inventário da família e aplicando o inventário do aluno. Então, ao mesmo tempo que você começou a elaborar o seu plano com essas informações coletadas, você tem que estar em relação, conversando com a família para conhecê-lo também ao mesmo tempo. Eu colhi as informações, comecei a elaborar o meu plano. Ao mesmo tempo que eu estou elaborando o meu plano, eu estou enviando para minha família perguntas para conhecer o estudante, o que a família quer, como a família vê o estudante. E aplicando o inventário do aluno, seria jamais no presencial. Porque é o momento que eu estou elaborando o meu plano e é o momento que eu estou fazendo a sondagem tete a tete com ele. E veja que essas setinhas aí dos lados, elas sempre estão indo e voltando. Por quê, gente? Porque o diálogo com a família deve ser permanente, a fim de que seja possível intercambiar as experiências e informações acerca desses alunos. Trata-se de um trabalho ininterrupto e totalmente flexível, de acordo com as conquistas e desafios a vencer. Porque à medida que eu vou conhecendo, à medida que eu vou vendo, a gente pode ir mudando algumas questões no plano. Ok, elaborei o plano. Depois que eu elaborei o plano, eu vou verificar se ele está coerente com a realidade, se ele está coerente com as necessidades do aluno e da família. A partir desses inventários que eu estou aplicando com a família, que eu estou aplicando com o meu estudante, eu estou verificando se esse plano está sendo eficaz. Se esse plano que eu estou vendo não está sendo eficaz, aí tem do lado direito, tem o não. Eu volto para a elaboração do meu plano e vou ver o que eu preciso reelaborar. Ok, descendo aí, Ju. Verifiquei que o plano está eficaz. Ok com a família, ok com o estudante. Eu vou para o meu planejamento. Uai, Ellen, como assim planejamento? Vou para o meu planejamento. É aquilo que eu falei no início. O PIB, esse plano de atendimento educacional, ele é o macro, ele é o bimestral. É o que eu vou traçar o meu trabalho dentro daquele bimestre. Aí, nesse caso, como é de outra realidade, eles têm um plano bimestral e eles têm um plano anual. Eles têm um plano bimestral e anual. Então, dentro desse meu plano, eu vi que está tudo ok, está tudo condizente, eu começo a planejar diariamente as atividades com o meu estudante. Planejamento é uma coisa diária. O plano é uma coisa macro, uma coisa bimestral, uma coisa anual. O meu planejamento é diário. E o meu planejamento tem que estar de acordo com o quê? Com o meu plano de ensino. São coisas diferentes. Porque muitas vezes a gente deixa lá aquele plano e acha que é só ele. E eu esqueço que eu tenho que planejar diariamente ou de acordo com o meu atendimento, né? De acordo com o atendimento que eu tenho com aquela turma, com aquele estudante. Então, olha só. Aí, do lado direito, eu elaborei o meu planejamento, junto a toda a equipe. Aí vem, o planejamento contempla, o meu planejamento está contemplando o que foi feito no meu plano? Se não, eu volto lá para o meu planejamento. Penso no que não está sendo de acordo com o meu plano. Vamos pensar, por que ele não está de acordo? Vou rever, vou colocar ele dentro da realidade do meu plano. Ok, venceu. Ele está dentro do meu plano, eu vou elaborar o quê? O meu semanário. Aí eu venho um semanário que a gente está fazendo. Veja só, gente, lá dentro dessa realidade da escola, já existiu o semanário desde a época presencial. Vocês vão ver que esse é um documento que depois a gente vai trabalhar mais esse documento, que é um documento bem grande. Ele acho que é desde 2011. Então, primeiro eu faço o plano,
Do meu plano veio o meu planejamento diário. Do meu planejamento diário, eu vou elaborar o meu semanário. Elaborou o semanário, eu vou pensar, o meu semanário está coerente, olha só, com o meu planejamento? Se não está coerente, eu volto lá para o semanário, penso no que não está coerente e volto. Se ele está coerente, se o semanário está coerente com o planejamento, com certeza vai chegar no quê? O trabalho vai ser o quê? É o fim. Nosso aluno vai desenvolver a autonomia, o aluno vai desenvolver a independência, se tornará mais feliz e terá o quê? Sentido, essa efetividade. Então, é só para vocês visualizarem e vocês verem que é essa questão dessa construção. Ok? Então, isso já é o retrato do que muitos da gente está fazendo, do que a gente vem fazendo, do que a gente vem trazendo. Quando a gente trouxe para vocês, para o grupo, essa proposta do semanário, tem um porquê. Tem todo o embasamento teórico e prático por trás disso. E para que o semanário se efetive, olha o tanto de coisa que precisa se passar. E a gente vai dar continuidade a essas discussões. No próximo encontro que a gente tiver, os professores Rudan e a professora Denise vão trazer o que vem antes da gente começar a executar o nosso plano de atendimento. O que eles fazem antes até para executar esse plano, o planejamento e o semanário. Ok? Então, é só para a gente visualizar, é só para a gente refletir e para a gente ver toda essa questão de processo, dessa questão do ir, dessa questão do voltar, da gente entender que o plano, ele é macro, que o plano é bimestral e que desse plano tem que ser um planejamento diário e do meu planejamento vem o semanário. E sempre pensando, gente, num plano de atendimento, num plano de intervenção, num plano que possibilite possibilidades de aprendizagem. Pode passar. Então, concluindo, para a gente poder encerrar e passar para as discussões, considerações e críticas. Então, vamos lá. Isso aqui, foi uma discussão que a gente já colocou, quem faz parte do grupo do Telegram, que a gente já colocou isso lá para vocês. Então, a gente vai fechar e a gente vai retomar com essa reflexão que a gente veio colocando durante esse mês. A necessidade de uma determinada forma de atuação leva o professor a estudar assuntos que não estavam presentes em sua formação inicial. Entendemos que o bom profissional está em permanente estado de aprendizagem e busca permanentemente a autoavaliação da sua prática, o que foi chamado, por Assaman, como professor aprendente. A prontidão para a aprendizagem e o exercício da curiosidade o torna um professor reflexivo, consciente de suas limitações momentâneas, em busca do desenvolvimento de suas potencialidades únicas. Para lidarmos com a educação especial, devemos estar abertos ao novo. Devemos acreditar no potencial transformador do ser humano. O trabalho do professor na educação especial é estimular o potencial criativo inerente a todo ser humano na busca da transposição de barreiras que, embora pareçam intransponíveis, podem ser superadas e expressas em ações perceptíveis nas ações do cotidiano. Então, essas são as referências bibliográficas que a gente trouxe hoje para vocês. Pode mudar, Ju, a próxima. São as referências que baseou a nossa discussão. E passando, Ju. Então, gente, a gente trouxe hoje, né, a gente agradece. A gente vai abrir agora para as considerações, críticas, sugestões e trocas mesmo, né? E a gente agradece novamente a parceria, a escuta, de vocês terem a paciência de nos ouvir,
A gente sempre traz aqui, não como um momento mesmo de aprendizagem, como eu falei no início, para a gente também, não como um ar de superioridade, porque, infelizmente, quando algumas pessoas, às vezes a gente fala algumas questões, traz referenciais teóricos, compartilha algumas coisas, tem pessoas que não veem com bons olhos, né, veem como pedantismo, mas não é isso. A gente está aqui mesmo para nos fortalecer, nos ajudar, contribuir, e é de coração mesmo que a gente agradece a abertura, a receptividade do grupo, como a maioria, do sucesso. A gente pensa assim que é um sucesso mesmo esse grupo de estudos, porque a gente está batalhando essa questão da certificação, mesmo não sabendo se vai conseguir ou não. Muitos de vocês nos motivam, nos entusiasmam, nos fazem ir atrás de profissionais para estar trocando com a gente, e a gente agradece esse momento com muita alegria, de saudação, e de que vocês são incríveis, e por vocês e por nós, que esses momentos são possíveis e viáveis. A gente sonha, a gente tem alguns sonhos, mas só são viáveis se vocês participarem, incentivarem, estar nos ouvindo. Então, eu, Juliana, a gente agradece essa parceria, e agora a gente abre para vocês, para compartilhar, fazer alguma consideração. A gente está aqui para ouvi-los, tá bom? A Ju vai parar agora, né, de gravar, porque a gente se sente mais à vontade de conversar, de dialogar, e de realmente o diálogo agora a gente vai abrir justamente para a gente conversar sobre essa questão mesmo do início, né, da palestra. Vamos dialogar agora, contribuir, voltado para a nossa prática, voltado para o plano de ensino, voltado para o planejamento e voltado para o semanário, dentro dessa questão da aprendizagem significativa e do currículo funcional.